Contemplar, observar atentamente, absorver-se no exame de ou na observação de algo, olhar com admiração, considerar seriamente, meditar sobre, imaginar. Imaginar, essa palavra que as crianças utilizam de modo inconsciente, de modo tão maravilhoso, tão mágico, e que a gente parece perder a capacidade de utilizar ao longo do tempo, né? Imaginar. Contemplar não é apenas raciocinar logicamente, raciocinar cognitivamente, pensar de modo ligeiro, rápido a respeito de algo. Contemplar diz mais respeito a essa ação de absorver-se no ato de observar, com o perdão da redundância. É esse olhar lentamente, essa consideração detida, sem pressa, essa meditação sobre algo. E também diz respeito ao ato de imaginar, de ampliar a nossa percepção e o nosso horizonte sobre alguma coisa, não é? E, enfim, eu fico sempre me perguntando se a gente tem essa capacidade de imaginar, de contemplar as coisas no nosso dia a dia, né? A sensação que eu tenho é que não, que a gente está sempre correndo para lá e para cá e não consegue olhar detidamente alguma coisa, meditar sobre, absorver-se no ato de imaginar e de observar e principalmente olhar as coisas um pouco mais pelo que elas são e menos do que aquilo que a gente gostaria que elas fossem, né? Contemplar diz respeito a isso, a tentar olhar as coisas de um modo mais direto, sem se confundir com aquilo que a gente pensa sobre elas, né? E um dos assuntos que eu acho interessante, esse ato de contemplação, diz respeito à história da humanidade, né? Eu me pergunto se a gente tem noção do que significa a nossa espécie, do que significa ser humano, do que significa a história da humanidade, né? Se a gente tem uma noção contemplativa sobre as nossas origens, né? Então, eu estou me propondo aqui a ler com vocês e comentar citações de um livro que ficou muito conhecido, chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, cujo autor é um historiador israelense, do qual o nome eu não consegui memorizar ainda, mas eu vou colocar ele aqui na tela, porque é um nome difícil, enfim, eu ainda não consegui memorizar. E olha que eu gosto de nomes difíceis, mas o dele eu ainda não guardei. Eu me proponho aqui a gente ler algumas citações e tentar imaginar e tentar contemplar um pouco essas citações. São pequenos trechos do livro, pequenos trechos mesmo, não são parágrafos, são citações curtas, mas que fornecem muitos elementos para esse exercício de contemplação. Então, o primeiro deles é o seguinte, eu vou ler. Os humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos a partir de um gênero anterior de primatas chamado Australopithecus, que significa macacos do sul. Essa pequena frase já tem vários elementos que eu queria propor para vocês esse exercício de contemplação. O primeiro deles é imaginar esse lugar, essa África Oriental. De modo geral, a gente não tem muita clareza onde isso fica, né? Não é o continente como um todo, é uma parte dele. É onde fica ali a região, atualmente, né, da Somália, da Etiópia. Salvo engano, a humanidade surgiu ali, né, onde hoje ficam esses países. Uma região voltada para o Oriente Médio, para o continente asiático, para o Oceano Índico. Então a gente já poderia um pouco tentar imaginar que lugar é esse. Porque, de modo geral, a gente não conhece esse lugar. Eu não conheço ninguém que tenha ido à Somália e à Etiópia. Talvez vocês conheçam. Mas não é uma coisa comum. Você não encontra ali na esquina alguém que já esteve na Somália, na Etiópia. É uma coisa distante de nós, mas, ao mesmo tempo, diz respeito à nossa origem enquanto espécie. Então, só essa informação já seria objeto de contemplação. Mas tem coisas mais profundas e interessantes, eu acho. Por exemplo, o tempo, né? Os humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos, a partir de um gênero anterior chamado Australopithecus, um gênero de primatas. O que significa a nossa espécie ter surgido há 2,5 milhões de anos? Eu proponho que a gente pare um pouco e tente contemplar, tente olhar isso com um pouco mais de profundidade. Não apenas, surgiu há 2,5 milhões de anos, legal, né? Não, olhar detidamente, em silêncio, olhar para isso, tentar entender um pouco melhor, de uma forma um pouco mais ampla, o que isso significa.
A gente pode, inclusive, fazer um exercício de comparação com a idade do próprio planeta, que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, não mais milhões, bilhões. 2,5 milhões de anos de nossa espécie, suas raízes mais antigas. O que significa pertencer a uma espécie que tem 2,5 milhões de anos? E, por fim, o gênero anterior de primatas que deu origem à nossa espécie, chamado de Australopithecus, macacos do sul. O que significa? Quem eram esses seres? Né? Que espécie era essa? Como era a vida deles? Como era o cotidiano? Como eles viviam? Quem eram os Australopithecus? Então, é esse o exercício de contemplação que eu proponho para hoje aqui. A gente pensar um pouco mais detidamente, de forma mais ampla, mais profunda, em silêncio, sem tentar julgar e avaliar muito o que significam essas informações que eu passei aqui. Tá bem?